acabou efetuando a cristianização da ayahuasca, que é trazer os elementos católicos para a sagrada bebida ayahuasca, fazendo rituais com direcionamento próprio, né? Doutrina própria. E ele fundou o Santo Daime, que foi a primeira doutrina ayahuasqueira no Brasil. O Santo Daime, eles chamam lá ayahuasca de Daime. A ayahuasca tem vários nomes, de acordo com a região que você conheça. Após Mestre Irineu fundar, por volta de 1940 e alguma coisa, 50 e pouco, outro discípulo dele, o Gabriel, não, esse é o Daniel, foi conhecido como Frei Daniel depois. Sim. Ele fundou a Barquinha. Ele era discípulo de Mestre Irineu e numa comunhão lá no centro do Mestre Irineu, ele foi recebido no céu, segundo os registros, e 2 anjos traziam para ele um livro azul. E nesse livro azul tinham todas as instruções de como ele deveria proceder para fundar a sua própria doutrina ayahuasqueira, que foi chamada posteriormente de Barquinha. Ele então se dirigiu ao Mestre Irineu, que deu permissão para ele seguir o caminho dele em uma outra doutrina. E aí fundou-se a Barquinha. Porque a ayahuasca no Brasil, ela tem 3 pilares básicos, que é o Santo Daime, foi o primeiro que trouxe aqui, que originou a beberagem aqui no Brasil. A Barquinha, que veio depois do Santo Daime, mas não é da linha do Santo Daime, é totalmente diferente a forma de se fazer o ritual, toda a ritualística é diferente, própria. E depois um baiano, o Mestre Gabriel, também conheceu, foi Seringá também, conheceu todo mundo seringueiro. Foi Seringá também, conheceu, do outro lado ele foi na Bolívia, conheceu na Bolívia o chá, e recebeu também de fundar uma própria doutrina, que é conhecida como UDV, União do Vegetal, que é a mais difundida no mundo inteiro. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, se você quiser tomar ayahuasca, você tem uma união do vegetal. Acredite se quiser, a não ser nos locais proibidos, que, se não me engano, é somente a Alemanha. Não sei nem se a Argentina é proibido, mas todos os outros lugares tem. Onde não é proibido, existe união do vegetal, existe uma sede lá. Que cada uma delas tem uma forma diferente de fazer o uso da ayahuasca, mas todas, claro, voltadas para o trabalho da luz. Maravilha, isso mesmo, um pouco de história para a gente entender. Mas, afinal, esse hábito que era exclusivo dos índios da bacia amazônica, lembrando que a bacia amazônica é bem maior do que a parte brasileira, fez com que os homens, os brasileiros, trouxessem essa prática para a zona urbana. O que a gente está tratando é justamente esse resultado na zona urbana. Por quê? Porque lá os índios podem beber daime para caçar, podem beber daime para curar, para fazer processos de saúde mesmo, cirúrgicos. A mulher vai parir, bebe ayahuasca também. E também para ter as visões, para ter acessos espirituais. Ou seja, os índios utilizam essa sagrada bebida para vários procedimentos, não só conexões religiosas. Ao contrário daqui, nós, na zona urbana, a autorização que o CONFEA, o Conselho Nacional, né, de registro de todos os processos químicos do Brasil, está e autoriza o uso da ayahuasca para fins religiosos. Mas por que para fins religiosos? Porque é reconhecida também nos Estados Unidos, principalmente, como a molécula do espírito. Porque, de fato, a conexão que esse preparo, que consiste nesse chá, a figura do DMT, que é o dimetiltriptamina. E essa dimetiltriptamina, ela engana as enzimas hepáticas, encaixa as enzimas no fígado e encaixa nos neurotransmissores, dando aquela sensação de bem-estar, de relaxamento. E neste momento, a pessoa transcende esses controles físicos, essa materialidade, e tem acesso à pureza do estado da alma. Vamos lá, a alma é o espírito encarnado, ou seja, o espírito vivo, o espírito em ação. Por isso muita gente chama
de vinho das almas, cipó dos espíritos, chicote da alma. Por quê? Porque ela convida a alma, ou seja, o espírito na carne, desprender dessa materialidade e ir para um estado mais elevado de consciência. O fígado produz uma enzima chamada monoamina oxidase. E essa enzima age diretamente no DMT, não deixando o DMT ir para a circulação. O DMT é a molécula que vem a partir da chacrona, que é a folha. E a armina é o que vem do cipó. Quando é ingerido o DMT com a armina é a preferência do fígado. Então essa monoamina oxidase, essa enzima, ela vai atacar a armina e aí o DMT consegue passar de modo furtivo para a circulação. Dessa forma ele chega até os neurônios, faz as conexões neurais entre os receptores neurais e a pessoa tem essa expansão da consciência. É incrível. É incrível mesmo e é um caminho espetacular. Eu falo porque vivo esse caminho através da ayahuasca há alguns anos e digo sem qualquer receio. A evolução que tive em várias outras práticas religiosas, doutrinárias e de outros caminhos também me levaram a um caminho muito bom. Mas a velocidade que a ayahuasca traz, eu nunca havia provado. Agora, Olívia, pessoal, é uma dúvida aqui. Vocês entendem que, de repente, essa propriedade que existe nessa bebida, ela poderia ter fins medicinais? Tipo assim, ajudar pessoas que estão... Já tem, na verdade. Já tem. Até perguntaram já. E de fato tem. O que é feito é que o processo... Tem um filme muito legal, eu não consigo achar esse filme, mas vi um bom pedaço dele, com Milton Gonçalves interpretando exatamente Mestre Irineu. E ele conta o que é a ayahuasca, e uma senhora está doente, e ela fala assim, poxa, esse chá vai me curar? E aí ele responde, entrega o chá e diz, se não for sentença de Deus, ele lhe cura sim. Então, de fato, não precisa ser um médico a servir a ayahuasca, tá? A ayahuasca é um princípio inteligente que ele promove a cura se a pessoa, de fato, estiver disposta a isso e se for do merecimento de Deus. Lógico, né? Pelo julgamento é do Senhor, não é humano nem é o médico, porque às vezes acontecem surpresas, os médicos preveem uma criatura desenganada e o oposto ocorre. E outras pessoas do nada falecem. Então, a vida e a morte estão nas mãos de Deus, claro. Contudo, a ayahuasca é um caminho para nós humanos nos humildarmos e aceitarmos e pedirmos, suplicarmos, porque temos a condição de solicitantes diante de Deus para a reforma íntima e para a reforma também da saúde em benefício, em conforto, em melhor situação, sem dúvida. Sim, existem até também, Walter, grupos que trabalham até com detentos. Passou até no Fantástico. Fazem sessões de ayahuasca com detentos. Muito interessante a reforma que a ayahuasca promove diante da ação dela nos detentos, porque a luz é tão grande que é incidida sobre aquilo que eles passam a ter uma percepção de que Deus está no controle. Existe Deus e eu vou ser punido se eu fizer alguma coisa de errado. Tem alguém olhando. E assim eles vão melhorando a conduta nessa detenção, que eu não sei qual é, pois eu nem vi essa reportagem. Em Roraima, sabendo. Em Roraima. Dizem que lá não tem mais problema algum de convivência entre os presos, ninguém tenta mais fugir, todo mundo quer cumprir sua sentença e sair para ser livre. Então é outra consciência. Então traz até para essas pessoas delituosas a consciência de que Deus existe, de que vamos lá, vamos seguir na retidão. E acontece mesmo, a gente presencia isso. E por que isso acontece? Porque há essa mudança na percepção das coisas. Dentro de nós, todos temos o conceito e a percepção entre o que é certo e o que não é certo. Lógico que muitas coisas do dia a dia podem fazer essa visão, essa percepção se anuviar. Mas no íntimo, nós sabemos quando temos uma conduta incorreta, fora da perfeição de Deus. O que a ayahuasca faz? Ela incide luz sobre essa falha, ela mostra essa falta e nos inspira a corrigir. Por isso que precisamos ter força para enfrentar e perceber as nossas fragilidades e humildemente nos reformar.
E aí, André, mensagens? Sim, a Bela Cris está perguntando por que a ayahuasca dá a sensação de olhos turvos. Nunca ouvi esse comentário de olhos turvos, Cris. Na verdade, é o contrário. O que as pessoas relatam sobre a ayahuasca é muita luz, muita luz, muita luz, de ter gente, inclusive, de pedir para a gente baixar a força, porque a percepção de clareza, de luminosidade, transcende a capacidade que ela tem, o conforto dela. Então, é o contrário. Se a pessoa sentir o olho turvo... É porque a ayahuasca, ela ilumina. Então, dessa forma, muitas vezes, quando você passa a tomar ayahuasca, nas primeiras vezes, você está se limpando. Você tem, muitas vezes, essa sensação, porque isso é interno. Isso é uma forma do seu corpo mostrar para você que você está escondendo alguma coisa de você mesmo, que você não está querendo enxergar. Então, quando a ayahuasca mostra essas coisas, a sensação é justamente essa, de que você está sujo. Por isso que, muitas vezes, na ayahuasca, a gente vomita durante o processo, porque o vômito é considerado limpeza, assim como bocejo, urina, cocô, todos esses tipos de sudorese, tudo isso é limpeza na ayahuasca. A ayahuasca limpa mesmo, a ayahuasca promove uma cura física e energética, mas a pessoa tem que estar realmente disposta a isso. Se a pessoa não estiver disposta, ela só vai passar mal, não vai adiantar nada e vai sair desapontada. Bom, utilizada pelos Incas e também por pelo menos 72 tribos indígenas diferentes da Amazônia. É utilizada em vários países. Esse uso se expandiu pela América do Sul e outras partes do mundo, principalmente com o crescimento de movimentos religiosos organizados, sendo os mais significativos Santo Daime, União do Vegetal, a Barquinha, além de dissidências destas, os chamados núcleos independentes, que a consagram no seu ritual. Quando a gente fala grupos independentes, e o nosso grupo Universo de Luz se inclui nisso, é o que é reconhecido como neo-ayahuasqueiros, ou seja, uma nova forma de comungar a ayahuasca. Tem a sua luz. E respeitando as luzes divinas que povoam esse planeta e além dele também, nós abraçamos e reconhecemos toda forma de manifestar a divindade, de expressar o divino em si, seja no canto, na dança, no movimento, na prece, na oração, na cura, na intermediação de mensagens. Então, o Universo de Luz entende que toda forma de expressar o divino em nós é bem-vindo. E aí, André? Presos de Rondônia encontram redenção na ayahuasca. É Rondônia. Rondônia. E aqui tem até uma fala do senhor Selmiro de Almeida. Finalmente estou percebendo que estava no caminho errado, diz Selmiro Almeida, de 36 anos, que cumpre pena por homicídio numa penitenciária a 4 horas de viagem. Exatamente. Cada experiência me ajuda a me comunicar com a minha vítima para pedir perdão. Disse Almeida, que já tomou ayahuasca em quase 20 ocasiões nesse tempo. Que experiência espetacular, hein? A ayahuasca não é droga, não vicia, não causa dependência física ou psicológica, nem tampouco alucinações. O que as pessoas podem ver são denominadas mirações, são imagens acessíveis diante do efeito do DMT no organismo, imagens que a pessoa não veria a olhos nus, a olhos comuns do seu dia a dia. A ayahuasca está associada a inúmeros casos de cura de vício, de dependência de álcool, de droga, de recuperação da saúde. É uma espécie de autoanálise, é um fortalecimento da psique, da segurança, eleva a autoestima, traz mais firmeza, otimismo e paz interior. Ela age com um estupendo facilitador de compreensão da existência das camadas profundas dos impulsos de vida e impulsos de morte, nos permitindo dialogar com o seu centro inteligente e seus desdobramentos energéticos no plano espiritual, ou seja, invisível, mostrando e ajudando a eliminar profundas camadas psicológicas e espirituais de nosso ser, através de ações musculares de contração e relaxamento, chamadas de purificação ou limpeza. Muita gente pergunta assim para mim: poxa, Olívia, bebi ayahuasca e vi uma situação, as mágoas que eu achei que tinha dissolvido lá de 10, 15, 20 anos, 30 anos. Eu nem penso mais nisso, e isso veio na ayahuasca.
Eu adoro a expressão que Carlos Cardoso faz, que são bolhas, né? Ao mergulharmos numa água, a gente naturalmente forma bolhas de ar. E essas bolhas explodem em contato com a atmosfera externa, fora da água. É isso que a ayahuasca faz. Ela vem... quando a gente mergulha dentro de nós mesmos, naturalmente tocamos e exalamos essas bolhas, que são essas memórias, essas situações antigas que precisam receber a luz solar. E ao chegar à tona, à superfície, explodem. E aí você vê que aquilo existe. Quando você vê que aquilo existe, seja aquela mágoa, aquela dor, aquela memória triste, sofrida, que você já não dava tanta importância, mas não significa que ela deixasse de existir, você abraça, reconhece e liberta. Só a cura de dor se houver libertação dessa dor. E o primeiro passo para curar e libertar é saber que ela existe. Então, a ayahuasca incide luz para mostrar a existência daquela dor e lhe dá força para libertar essa dor. Muita gente foge da ayahuasca porque não quer ver que ainda está com aquela mágoa. E não acha que não tem força para suportar, dissolver dessa mágoa, porque aquela dor já está tão acostumada. Muita gente adulta chega para mim: eu sou assim porque meu pai me criou assim, minha mãe me abandonou, eu fui educada dessa maneira, vítima de um sistema que só representa a primeira folha da vida, que é a criação familiar, que é o ambiente familiar de pai, mãe e irmãos. Mas você é responsável por todas as páginas seguintes da sua vida e você tem como ter força, desde que você esteja disposto, de fato, a incidir luz e superar essa situação. Fabiana, é necessariamente preciso o uso da ayahuasca para que a pessoa evolua e desenvolva a sua espiritualidade? Não, claro que não. A divindade está aí, não exige nada de ninguém. O divino não diz é preciso. Afinal, Deus não tem religião, né? Então, se Deus não tem religião, ele não tem um sistema do qual ele não abdique para nos conectarmos a ele, de forma alguma. Eu comecei o programa justamente dizendo que são vários os caminhos. Contudo, o caminho da ayahuasca, a mim, particularmente, acelerou com a mestria grande o meu processo de evolução espiritual. Agora, se a pessoa quer investir 20, 30, 40 anos, coisas que às vezes uns yogis chegam pra gente, falam, pessoas que já praticam vegetarianismo, porque não existe nenhum ser iluminado que não seja vegetariano, tá? Ainda que nem todo vegetariano seja iluminado. É impossível se iluminar ainda comendo animais. Então, as pessoas têm que começar a se abster de práticas que mantêm a treva no seu corpo, no seu pensamento, na sua atitude diária, como assistir esses programas agressivos, detratores, que mostram o lado vil humano, não é? Você tem que se alimentar de coisas boas, edificantes, músicas de boa qualidade, imagens elevadas. É isso que vai nutrir o nosso espírito. Se a pessoa fica se envenenando com porcaria, realmente vai ter um estado de saúde energético do mesmo quilate. A Viviane Oliveira. Boa noite, Olivia. Estou ligada nesse programa que adoro e é sempre uma honra te ouvir. Beijos. Saudade, Vivi. Falei de você essa semana no retiro, dando você como exemplo de ouvinte número 1 do Upgrade, que começou conosco desde o início, e lembrando também de Luci, que foi a fundadora do meu fã-clube quando eu fazia o programa com Mário Kertz, o fã-clube Estrela Guia, há muitos anos atrás. É muito legal ter a presença de jovens assim como você. Lembrando que você pode participar do 35340100, tem o WhatsApp 992347911, você pode participar também através da página do programa Upgrade no Facebook e também no Instagram. Então vamos de música enquanto a gente toma uma aguinha e o pessoal começa a pensar mais em novas perguntas. Música nova do Coldplay, com a participação inclusive da Beyoncé, e o clipe é lindo. Quem ainda não teve a oportunidade, veja. Upgrade Transamérica. De fato, nos conectarmos com algo que está em nós, que muitas vezes não nos é permitido acesso, muitas vezes demora anos através de terapia. E eu, particularmente, vou compartilhar com vocês. Eu comecei a Bebedaime, convidada por duas pessoas muito conhecidas, inclusive, de nossa sociedade aqui em Salvador, que estavam, assim, decididos a viver nesse sistema de ayahuasca, que ainda seguem assim. E quando, na época, eu fazia terapia já há bastante tempo, e não via tanto resultado.
E a sessão de terapia era tipo R$250 e a sessão com a ayahuasca era 50. E aí foi por economia que eu segui bebendo Daime, porque eu resolvi em 3 meses questões que me afligiam há 3 anos de terapia. Então, a R$50 por mês a cada sessão, durante 3 meses, ou seja, em 3 sessões, eu resolvi questões que eu estava tentando com uma sessão semanal, ou seja, 4 por mês, vezes 3 anos, 4 vezes 12, vezes 3, a R$250. Então, eu segui bebendo Daime por economia mesmo. E vi que é possível se corrigir, se reeducar em apoio, em amparo, em sustento com a divindade. Naquele momento, o meu psicólogo, meu terapeuta, não é outra coisa além dos representantes divinos que são meus guias, os seres de luz, o elemento do chá, a estrutura e a música. Própria. Sim, e eu própria. Porque a partir do momento em que eu passo a ser coautora e não só um agente passivo, falando ou partilhando com o meu terapeuta, eu estou desenhando o meu trajeto de cura. Eu sou responsável pelo meu processo curador. E sendo responsável pelo meu processo curador, eu vou impor a ele o ritmo que eu desejo. Por isso, muita gente diz assim, não, deixa para a próxima sessão, deixa para outra. Não é para fazer assim. Mas se você quiser fazer, você faça. Mas talvez na outra sessão com a ayahuasca não venha esse mesmo assunto a ser tratado. Porque não é como uma terapia de um psicólogo, não. A ayahuasca vem e ela vem carreada de seres luminosos para lhe dar esse suporte. A diferença entre planta de poder e planta professora, não vamos negar que a cannabis sativa é uma planta de poder. A marihuana, conhecida como maconha, é uma planta de poder, sim. A pessoa relaxa porque tem poder de mudar o seu estado, né, psíquico. Relaxa, tem um estado de calma, pode transcender algumas coisas. Mas a planta professora, tá? Que, ou seja, ela traz ensino, são esses cactos, peiote, ayahuasca, dentre elas. Porque ela ensina, ela é professora. É incrível, porque se você chega para beber ayahuasca e der de cara com um problema, a ayahuasca dá a solução. Ninguém sai de uma sessão de ayahuasca sem a solução para o problema que ele enfrentou. Se a pessoa de fato, rapaz, estou com um problema familiar gravíssimo, por exemplo, minha mãe está doente, minha irmã não tem como cuidar de minha mãe, eu na minha casa não tenho estrutura, daqui a pouco Daime vem e aparece a solução. Basta você de fato estar aberto para ouvir a solução, que não significa que vai ser que você gostaria, mas a solução chega. E é interessante isso, porque isso não depende de ser humano algum além de você. Então, lógico que o Conselho de Psicologia não quer isso, né, gente? Né, Jamília? O Conselho de Psicologia não vai querer a solução. Basta você, de fato, estar aberto para ouvir a solução, que não significa que vai ser que você gostaria, mas a solução chega. E é interessante isso, porque isso não depende de ser humano algum além de você. Então, lógico que o Conselho de Psicologia não quer isso, né, gente? Né, Jamília? O Conselho de Psicologia não vai querer que as pessoas usem a ayahuasca porque podem abdicar dos seus psicólogos. Isso aí é lógico que eles não vão autorizar, porque eles não vão perder os empregos. Entendeu, meu amor? Então, é normal que isso aconteça. Contudo, se o psicólogo, se o terapeuta, se o psiquiatra for alguém que não tema e vá lá comungar da ayahuasca, e vai entender e vai buscar aprender, com certeza ele vai ser muito melhor terapeuta, psicólogo ou psiquiatra. Com certeza. Porque ele vai entender muito mais da humanidade da qual ele é feita e da divindade na qual ele foi forjada. E ele vai poder auxiliar muito mais seus pacientes. Contudo, o mercantilismo que nós vivemos na área médica, tá? Na área psicóloga e tudo isso impede. É normal. Queriam até proibir a ayahuasca. Então, imagine, só não conseguem proibir porque, inclusive, é patrimônio cultural da humanidade. Olha só, a ayahuasca é patrimônio cultural da humanidade. Então, como é que vai poder tornar ilegal? Foi feito um estudo muito profundo para saber até que ponto, isso é nos anos 60, porque vamos lá, logo depois de Woodstock, anos 80. Anos 80, aí
o destoque, aquela coisa toda, os 70, os Beatles, aquela confusão toda, que é uma liberdade, muita maconha, as pessoas, bom, isso aqui é mais algum alucinógeno, com algum mérito e tudo mais, vamos lá buscar. Quando eles fizeram essa pesquisa profunda com um grupamento formado de representantes de várias áreas, não é isso, André? Isso, com o Exército Brasileiro, médicos, psicólogos, psiquiatras também. Pediatras, sociólogos, um grupo mesmo formado pelo Exército Brasileiro só para ir até a Amazônia visitar esses lugares. Passaram 6 meses pesquisando e viram o relatório, uma das coisas mais lindas de se ler, porque o relatório diz de maneira clara que as comunidades que fazem esse uso não têm álcool, e vamos lembrar que o índio, uma das coisas que mais mata índio aqui no Brasil, além de disputa de terra, é o alcoolismo, tá? Então não tinha álcool, não tinha tabaco, os casamentos eram fiéis, não havia traição, as crianças não tinham verme, porque a ayahuasca ainda mata verme, porque é um elemento invasor, né? Verme, a gente sabe o que é que significa. Quem tem vermes, energeticamente, o que é que significa uma verminose, né? Um H. pylori, qualquer tipo desses seres vivos que estão dentro de nós, a gente sabe que isso aí é uma estrutura energética mesmo de influência. Além de não ter índice de violência. O estado de paz e harmonia era prevalente, ao ponto de dizer, não, é tão bom que a gente tem que provar também. E vamos lembrar, sabe que é um exemplo massa? Quem assistiu Avatar, todos os desenhistas e pessoas que fizeram as imagens vieram como ayahuasca aqui dentro da floresta. E quando, vamos lembrar que é um filme que demorou 10 anos, né, para ficar pronto. E vamos lembrar que James Cameron, quando, depois de tudo, ele veio ao Brasil e foi para dentro da floresta provar a bebida que a sua equipe tinha usado ao longo de todo o trabalho para entender, para ele perceber de fato o que estava acontecendo, o que era que tinha aquele mistério que permitia aquele grande sucesso, que é uma das coisas, um dos filmes mais lindos que a gente tem em Hollywood. Eu sei que nós estamos 3 minutos atrasados, André, leia só as últimas mensagens. A última mensagem é de Janaína Magalhães. Fiquem à vontade. Programa Upgrade com Olivia Libório. Quando fui convidada a comungar, fiquei com medo em um primeiro momento. Depois respirei, tirei a coragem do armário e fui. Não tenho palavras para descrever a minha experiência. Foi uma noite linda, um momento único. Jamais esquecerei. Meu encontro com a força me mostrou o quanto ainda tenho a aprender. Gratidão à minha amada mãe Olivia Libório por ter me proporcionado esse momento. Beijos. Janaína Magalhães. Janaína. Grande beijo pra você, Janaína. Você saiu muito bem. Show, né? Show. A paz, uma coisa linda, numa elegância. Uma elegância, a filha de Oxum com algum, também uma filha da realeza, né, meu amor? Deu show. Gratidão a você, a todos, pela confiança, claro. Relembrando mais uma vez que o Rap Luz da semana que vem não vai ser na terça, o Rap Luz de julho não vai ser semana que vem, vai ser no dia 12 de julho. Eu quero muito que vocês estejam conosco. É um momento especial, sublime, em que a entidade de um nível de luz bem bacana, bem elevado, compartilha com todos presentes uma atividade em grupo, uma cura, um processo do que for necessário e também muitos ensinamentos sobre uma forma de viver mais luminosa, radiante, plena. E responde às perguntas que todos escreverem, não precisam indicar nome nem coisa alguma, ela responde naturalmente. É só uma entidade? Não. Você sabe quem vai chegar? Não. Pode chegar qualquer ser de luz lá para compartilhar. Já teve Lakshmi, já teve Oxum, já teve Kuan, já teve Sultão das Matas, já teve Anjo. Já teve Oxóssi, já teve Rovena, já teve Arcanjo Miguel, já teve Arcanjo Rafael, já teve Arcanjo Gabriel. Isso. O que não... Já teve Jesus, isso. Já teve Maria. Isso. É de turma, tá? Então, tá lá, receber, bom, incorpora esse ser, não, gente. Basta uma fagulha desses seres de luz para nos transcendermos e recebermos. Então, quando a gente fala, não é a presença, chega lá Maria, incorpora numa pessoa, não, senão morreria de tanta luz, de tanta frequência no corpo. Mas eu costumo fazer uma analogia que eu acho que funciona muito bem para o que acontece comigo. O mesmo sol que aquece um elefante, aquece uma formiguinha e não mata nenhum dos dois. Então,
a força divina vem e incide sobre nós na proporção do que podemos suportar. E é lógico que devemos cada vez mais estarmos fortes, firmes e decididos a captar e receber todas as beatitudes que a luz tem para nós. E aí, Walter, quem faturou os prêmios? Peraí, só mais um pouquinho. Não tem mais algum? Lembrando que é dia 12, às 19h30, na Arena Fonte Nova, no acesso pelo portão VIP. É o último portão subindo a ladeira da fonte, o primeiro portão descendo a ladeira da fonte. Os portões estarão abertos até 19h30, viu, gente? De 18h30 a 19h30, dia 12 de julho. Portanto, reserve seu horário, chegue com o máximo de antecedência possível para não correr o risco de encontrar um portão fechado. Isso. Pessoal, tá, vamos lá, força aí, Walter. Força! Um par de convites para o cinema, mais um Squeeze Transamérica, um CD do Léo Gatuassa saindo para Jamile Castro. Parabéns, Jamile. E um par de convites para o cinema, mais um Copo Transamérica, um CD da Demi Lovato saindo para Esther Soares. Olivia. Que delícia, Esther, estreando conosco nessa audiência tão preciosa que está nos ouvindo pela internet. Gratidão, Esther, é uma grande alegria ter você conosco. Quero agradecer particularmente cada uma das pessoas que esteve com a gente no Retiro do Coração, pessoas que vieram de São Paulo, da Paraíba, daqui de Salvador também, encheram nossos dias de felicidade. Saímos de lá, nós do Universo de Luz, assim, gratificados ao extremo, não teve nenhuma intercorrência, as pessoas agiram com nobreza espiritual, né? Porte espiritual. Eu fiquei muito feliz e gratificada mesmo, ao ponto de já marcarmos o próximo em novembro, que vai ser o retiro da conexão com o eu superior. Enquanto isso, eu convido vocês a visitar nossa página, não é, André? Qual é o público? facebook.com/Grupo Universo de Luz. facebook.com/Grupo Universo de Luz. Lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso trabalho espiritual chamado Universo de Luz. Isso mesmo, tem o Rap Santo, tem o Rap Luz, tem o Rap Daime e tem tudo que é rap, porque a gente só acredita em felicidade. E se tiver mais alguma dúvida, entre em contato através do WhatsApp 99152-2230. 99152-2230. Lá você fala direto com a gente do Universo de Luz, a gente pode tirar dúvidas, esclarecer nossas atividades, enfim. Chegar mais junto. Muita gente quer chegar mais junto no Universo de Luz, olha aí, um dos caminhos. Então, Walter, tem uma recuperação, né, meu amor? Obrigado. Olha só, dia 2 de julho, eu não posso me despedir, que já recebi aqui um puxão na pontinha do cabelo. Dia 2 de julho, dia da nossa independência, que coisa linda, isso é massa demais. Celebração aos caboclos, como não amar os caboclos? Uma energia divina, uma energia forte, impregnada de vigor, de coragem, de determinação, de potência, caboclada, vivas a vocês. Salve vocês. Eu não sei o que seria de mim se não fossem os caboclos. No particular, vou mandar um abraço e um beijo e um cheiro. E não vou mandar doce, porque já é recheado disso, para o Caboclo Manaúna, que eu amo. Rei do Congo, que eu amo. Tirateima, que eu amo. Sultão das Matas, que eu amo. E toda a linhagem dos caboclos estelar, estrela dourada, estrela prateada. E esse povo todo que instrui, ampara, ensina e multiplica amor na terra. Vamos ser independentes mesmo. Tudo de lindo, de maravilhoso. Tenham dias incríveis e a gente se encontra na próxima quinta-feira. Uma boa noite a todos. Tenham um final de semana de luz. Tudo de bom. Deus abençoe. Amém.